Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho a respeito de componentes velhos, tá? Componentes antigos, especificamente falando a respeito de capacitores eletrolíticos. Eu sei que no mundo da restauração existem aquelas pessoas que preferem não fazer a troca de alguns componentes porque elas alegam, né, que isso pode acabar interferindo na originalidade do aparelho, né? Pode fazer com que o aparelho perca a originalidade. Isso talvez esteja relacionado ao fato de os capacitores serem produzidos, né? Não só os capacitores, todos os componentes eletrônicos terem sido produzidos na mesma época que o aparelho, né? Obviamente. Só que assim, existem aquelas pessoas que querem ter um aparelho antigo apenas para ter, né? Para poder ver, para poder dizer que tem. Olha, eu tenho um aparelho antigo, tá lá. Só que ele não se importa se o aparelho funciona ou não. Então ele quer apenas ter, ele quer apenas ver o aparelho, só isso, né? E tem aquelas pessoas que querem ter um aparelho funcionando perfeitamente bem. E para você ter um aparelho funcionando perfeitamente bem, um aparelho antigo, não tem como você garantir, oferecer um aparelho com um componente antigo. Tem que ser substituído, né? Os componentes têm que ser substituídos, não adianta. Capacitores, principalmente, é uma coisa que perdem as suas características, né, elétricas com o tempo. Isso aí é fato, não adianta. Perde mesmo, não tem o que fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Aquela vitrolinha Philips que eu restaurei, que eu estou restaurando, né? Depois eu mostro aqui no canal um vídeo dela funcionando já. Eu peguei ela para fazer uma restauração completa. A parte da madeira, do móvel, eu fiz um móvel novo nela para colocar nela, tudo certinho. Ficou legal, ficou bacana. Aí depois vamos partir para a parte eletrônica, né? E a placa dela nunca havia sido mexida. E a placa, o circuito eletrônico é todo composto por esses capacitores aqui também, né? Além dos semicondutores, resistores, tinha esses capacitores aqui, todos eles. Pensei, bom, eu vou dar uma ligadinha nessa vitrola, numa lâmpada série, para ver o que vai acontecer, né? Antes de começar a substituir os capacitores. Aí liguei na lâmpada série, liguei os falantes lá atrás na saída, liguei, pum, já tinha DC na saída. Uma coisa que não deveria acontecer, né? Não deveria ter DC na saída, porque o amplificador dessas vitrolas, eles trabalham com uma fonte assimétrica. Então, o estágio final ali, de saída do alto-falante, possui um capacitor de desacoplamento, um capacitor eletrolítico. Então, de um lado nós temos metade da tensão de alimentação e do outro lado nós não podemos ter nada, né? Que ele vai ligado ao terra em série com o alto-falante. Já achei estranho, porque isso não deveria acontecer, não deveria ter DC na saída, tá? Porque o capacitor iria fazer o desacoplamento dessa tensão. Porém, ao verificar os capacitores, eu vi que os dois estavam em curto, tá? Eu vou ligar aqui, ó, a fonte de alimentação, só para a gente poder fazer um teste. Esse capacitor aqui, ó, esses capacitores aqui, os dois são capacitores de saída do alto-falante. Os dois são de 1600 micro por 25 volts. Então eu vou colocar uma tensão, tá? Aqui, ó. Vou ligar aqui o negativo da minha fonte de alimentação, que está setada para 12 volts. Porém, eu ajustei para 100 miliamperes. Eu vou colocar aqui, ó, o negativo da fonte no negativo do capacitor e o positivo da fonte no positivo do capacitor. E observem as leituras da fonte. Um capacitor normal, quer ver? Eu vou pegar um capacitor aqui. Ó. Capacitor novo, zero, tá? Tem bastante dele aqui, ó. Ó, zerado. Capacitor de 35 micro por 2200. Oh, falei tudo errado, né? 2200 micro por 35 volts. Então vem aqui, ó. Coloca o negativo da fonte aqui, positivo da fonte no positivo do capacitor. Observem a leitura, ele vai carregar, vai dar umas leituras aqui, vai estabilizar do jeito que está aqui, ó. Vamos ver, ó. Ligamos, aí, ó. É instantâneo. Paf! Ligou, carregou, tá certinho. Não tem nenhum consumo, não tem nada, porque é um capacitor. Então, se eu tirar agora aqui, ó,
capacitor já está carregado, então a fonte não vai fazer mais nada, certo? Vou descarregar aqui. Pronto, descarreguei. Vou pegar agora, vou ligar um desses capacitores aqui. E observem lá os relógios aqui da fonte de alimentação, principalmente aqui em relação ao amperímetro, né? Aqui no caso, nesse aqui. Ai, meu Deus. Vou ligar aqui o negativo da fonte, o negativo do capacitor, positivo da fonte, no positivo do capacitor. Olha lá. Notem. A fonte, ela cai. Obviamente eu estou com a fonte aqui ajustada para 100 mA, né? De corrente máxima na saída, para não estourar o capacitor. Mas o capacitor está com problema. Tá vendo? Temos uma fuga aqui gigantesca. Quase um curto. Tá vendo? Tanto é que a tensão, com 100 mA, a tensão de 12 volts ela cai para 8. Ó. Então nós temos uma fuga no capacitor. Esse daqui já era. Vou pegar o outro capacitor, do outro canal também. A outra saída do alto-falante do outro canal do amplificador da vitrolinha. Vou ligar aqui. Olha lá. A fuga é menor, mas tem uma fuga. Tá vendo? Aqui, ó. Tá havendo um consumo. Se eu soltar e ligar de novo, olha lá. Agora meio que se estabilizou. Mas ainda assim, ó, pode ver que a hora que eu desligo o capacitor, ligo novamente, ele descarrega por conta da fuga interna. Aí, ó. Isso não deveria acontecer. Entendeu? A gente já começa a perceber que o capacitor começa a aquecer. Entendeu? Se deixar mais um pouquinho, esse capacitor aqui estoura. Tanto é que aqui, ó, essa parte aqui, se vocês puderem observar melhor, ela tá meio que estufada já, né? Beleza. Aí eu troquei aqueles capacitores, né, na saída. Beleza, não tive mais DC. Porém, a vitrolinha ainda não funcionava. Aí eu peguei, comecei a observar os outros capacitores. Esse capacitor aqui, ó, de 330 micro por 10 volts. Esse daqui, certo? 330 micro por 10 volts. Eu vou colocar até 10 volts aqui, vai. Vamos ver. Vou deixar aqui com 8, né? Não haveria necessidade, porque o capacitor tem uma tolerância com relação à tensão máxima, né? Mas eu vou deixar com 10 volts. Vamos colocar aqui o negativo da fonte, o negativo do capacitor, positivo da fonte, no positivo do capacitor, e observem lá o que é que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Também está apresentando uma fuga. Se eu desligar e ligar de novo, olha lá. Ele apresenta uma fuga. Tá vendo? E se eu deixar ligado, ó, já está esquentando. Olha lá. Já está esquentando, filha da mãe. Se eu deixar ele ligado aqui, ele vai aquecer. É uma bola de neve, né? Ele vai entrar aqui numa avalanche térmica, ele vai estourar. Aí, beleza, substituir. Esse outro aqui é do outro canal, tá? É a mesma coisa. Mesmo valor, 330 por 10 volts, vamos ver. Olha lá. Olha aí essa situação que tá, ó. E a fuga vai aumentando, ó, conforme você deixa a fonte ligada. Olha a situação. Tá vendo? Esse aqui também já foi. Agora vamos ver os pequenininhos. Tem um pequenininho aqui de 6,8 micro por 40 volts. 6,8 micro por 40. Eu não vou nem mexer na tensão, deixar em 10 volts mesmo. Vamos ver. Vou ligar aqui a fonte. Esse aqui acho que até que foi. Vamos ver. Aqui tem uns que estão abertos. Eu acho que deve ser isso. Eu acho que esse capacitorzinho aqui, ele está aberto. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui esse multitestador de componente e vamos aferi-lo. Vamos ver qual que é a situação dele. Não deu contato. Pera lá. Vamos acertar aqui direitinho para não ter erro, tá? Aí. Vamos ligar. Vamos ver. 13 micro. Até que deu alguma coisa. Até que ele mediu agora, porque da outra vez ele nem mediu, ele não conseguiu identificar o que que era. Talvez essa carguinha que eu dei aí, mas vocês viram que, ó, tá com uma perda muito grande aqui de tensão. Tá ruim. Beleza, vamos tentar outro capacitor aqui. Esse aqui é de 22 micro por 16. Vamos ligar aqui a fonte. Ó o bichão também. Ruim, curto. Tá vendo? E virou uma resistência. Nem é mais um capacitor. Vamos ver outro.
Vamos lá. Olha lá. Mesma coisa. Mesma coisa, mesmo jeitinho. Ó, esquenta rápido, o bichão se deixar, estoura. Vamos deixar, só pra não ver a farra. Só... Vamos ver o que vai acontecer com esse cara. Só pra não ver a farra. Deixa eu aumentar um pouquinho a tensão aqui de 12. Eu vou colocar aqui 16 volts. Que é a tensão máxima do capacitor. Vamos ver se ele vai estourar. Tá quente, ó. Será que ele abriu de vez agora? Acho que ele abriu o bico, hein? Ou arrumou. Acho que consertou de vez. Será que consertou mesmo? Consertou, vamos ver. Acho que ele abriu o bico agora. Acabou de abrir. Vamos ver outro. Aqui. Vamos lá. Ó, também. Bichão estranho também. Vou tentar mais um. Negativo do capacitor. Positivo. Ó. Ó o curtão, ó. Eita. Vocês viram que ele abre o bico de uma vez, né? Ó, ele muda de uma vez ali o comportamento na leitura, que é uma coisa meio doida. Muito doido. E os capacitores da fonte também. Um deles até que estava funcionando. O outro estava em fuga e estava aquecendo muito. Ó. É esse aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aqui é o que estava em fuga, acho. 2000 microfarads por 25 volts. Ó, negativo da fonte na carcaça em volta e o positivo aqui no meio. Olha lá. Tá vendo? Não vai. E se deixar, o bichão vai esquentando, esquentando até... Esse aqui é provavelmente o que estava apresentando fuga. Porque eu sei que tinha um que estava fervendo depois dos testes, né? Eu não sei como esse negócio não estourou na minha cara. E o outro até que estava frio. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui aparentemente é o que estava bom. Bom entre aspas, né? Porque ó, se a gente tirar e ligar de novo, ó, a gente percebe que ele tem uma quedazinha. Uma pequena fuga. Vamos ver se está carregando. É, até que tá. Até que tá. Isso aqui até que aparentemente malemar ainda funciona. Então o que esse vídeo serve para mostrar? Ele serve para mostrar para a gente o seguinte, que componente eletrônico não importa. Você tem que substituir. Componente antigo, capacitor, tem que substituir. Tá? Não importa se isso muitos acham que vai perder a originalidade do aparelho. Se você quer o aparelho funcionando, você tem que substituir. Né? Tem gente que para evitar que haja um problema com a originalidade, acaba abrindo aqui. Eu de vez em quando faço isso também. Abro aqui o capacitor, o caneco, né? Tiro o miolo e coloco um capacitor novo dentro. Só para deixar esteticamente o aparelho com aspecto assim de original, né? Mas a gente sabe que dentro daquele caneco ali tem um capacitor novo, entendeu? E assim, eu não penso duas vezes antes de substituir um componente, seja um capacitor, seja transistor, porque hoje em dia a gente consegue componentes com características elétricas muito melhores do que os de antigamente, né? Transistores de RF, por exemplo, a gente tem transistores muito bons hoje em dia, né? E às vezes você acaba colocando um transistor novo, né, com a tecnologia nova, num circuito antigo, ele acaba tendo uma eficiência melhor, funcionando melhor, né? Então é assim que eu penso, é dessa forma que eu faço, né? Eu troco mesmo, eu não penso não. Tá? Inclusive tem uma fonte de uma telefone aqui, ele trabalha com um pequeno SCR, que é do encapsulamento metálico antigo, né? E eu coloquei um novo lá que vai funcionar 1000 vezes melhor, porque as características elétricas dele superam em muito as características do original. Então é um tipo de componente que não vai dar mais problema, entendeu? Tá certo? Então é isso, esse vídeo aqui serve para mostrar para vocês que muitas vezes é necessário sim fazer troca de componente antigo em aparelhos antigos. Se você quer fazer o aparelho antigo voltar a funcionar novamente, ter boas características, tem que trocar. Não adianta. Tá bom? Então é isso, galera. Não se esqueça, por favor, de deixar aquele like. Fiquem atentos a outro vídeo que eu vou postar aqui essa semana. Até sexta-feira eu vou colocar mais um vídeo aqui. Vai ser muito legal. Tá bom? E um grande abraço. Valeu!